E tem lateral do Cruzeiro de saída mais calma, ainda não estou falando do Kaique. O Cruzeiro espera chegar a uma proposta de 15 milhões de euros para negociar seu atleta, lateral esquerdo titular absoluto. O lateral que sairá do Cruzeiro assim que propostas oficiais aparecerem é o William, jogador que atua na direita, 31 anos de idade. Ele perdeu bastante espaço nas últimas semanas, virou a terceira opção, atrás do Fagner e do Cauã Moraes. O problema é que o William ganha na casa dos 400 mil mensais e tem contrato até dezembro. Diante desse cenário, qualquer possibilidade de liberação, ainda que gratuita, permitiria ao Cruzeiro economizar 400 mil vezes 6, isso sem falar no 13º proporcional. O William, que na atual temporada disputou 16 jogos com 2 assistências, ele ainda não atingiu o limite de jogos no Brasileirão, ou seja, pode defender um outro clube. Mais recentemente, o Cruzeiro recebeu sondagens de times da Série A, mas nenhuma delas se transformou em proposta. William havia chegado ao Cruzeiro em 2023 e soma 166 jogos com 6 gols e 25 assistências. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentar e opine. Estou para dizer para você que o William é melhor lateral do que muitos jogadores titulares em clubes grandes do Brasil. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, de um mercado se aquecendo pelos lados do Cruzeiro para saída. É isso mesmo. O clube recebendo aí algumas ofertas, consultas no mercado. Por exemplo, ontem a gente trouxe a questão do William. E aí, o pessoal de Curitiba, Thiago Marquezin até informou que existe um interesse do Atlético Paranaense. O que eu sei até o momento é que o William, ele não deve renovar o vínculo contratual com o Cruzeiro. O contrato se encerra no final da temporada. Mas tem ainda esse período para definir. Tudo pode mudar. Futebol a gente já viu acontecer muita coisa. Mas a expectativa é de que realmente chegue proposta nesta janela de meio do ano. Como o William ainda não completou os 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, é difícil achar lateral no mercado. Então, se aparecer algo muito legal para se negociar, tanto da parte do jogador quanto da parte do Cruzeiro, pode ter uma negociação para saída nesta janela. Caso contrário, ele vai seguir e aí, mesmo sendo hoje uma terceira opção na lateral direita, tudo pode acontecer até o final do ano. Então, essa é a questão do William. Mas a informação que a gente tem é realmente muitos clubes procurando para saber a condição do atleta e se topa aí abrir uma negociação pensando em mudança de ares. Por falar em mudança de ares, todo mundo vem acompanhando a história do Kaique, o Cruzeiro trabalhando para elevar os valores, contando, claro, e querendo que intensifique, já que as partes estão trabalhando numa negociação para uma venda que intensifique uma disputa entre clubes. Já teve o Betis, o Como segue firme. Se aparecer mais algum clube, isso é favorável para o Cruzeiro, para aumentar o valor. O que eu ouvi hoje é que, dependendo desta negociação, e ainda estamos só no começo de movimentação deste mercado, como o Cruzeiro já garantiu o Gabriel Rojas, o Cruzeiro agora ele tem o substituto, pagou o valor que queria, 6 milhões, vai pagar o valor que queria, 6 milhões de dólares, então agora ele está, vamos dizer, mais tranquilo, esperando o mercado. Ainda não temos uma proposta que alcançou aí 15 milhões de euros, mas pelo fato de se abrir uma disputa, o que eu escutei é que, dependendo, o valor do Kaique pode até ser maior do que 15 milhões de euros. E aí, claro, às vezes 14 milhões de euros mais 2 de bônus, 13 mais 3 de bônus, aí já não sei. Mas vamos aguardar uma proposta que realmente chegar nesta casa aí de 15 milhões de euros, ela vai caminhar para uma negociação. Agora, se tiver mais de um clube disputando, um vai ter que fazer valor mais alto do que o outro. Então, vamos ver. E tem um ponto importante também. O Kaique precisa se acertar com o clube interessado. Por exemplo, o que eu acho? O valor que o Como ofereceu de salário no início do ano,
ele vai ter que aumentar para essa agora. O Kaique foi para a seleção brasileira, ele está mais valorizado. Então, para o Kaique também, o Como ou outro interessado tem que subir aí a régua para convencer o atleta. Então, vamos acompanhar essa situação do Kaique. E o mesmo vale para o Christian. O Krasnodar fez aquela proposta, ficou de enviar uma outra, ainda não enviou. E vamos ver se vai subir muito o valor em relação àquela de 7 milhões de dólares para tentar convencer o Cruzeiro. Um fato é, o Cruzeiro dificilmente vai passar a janela sem fazer venda. Ou, dependendo das propostas, sem fazer vendas. Então, vamos acompanhar aí, mas o cenário hoje é de jogadores valorizados no mercado e a cada momento recebendo novas consultas. Tá falado, pessoal? Vamos com o Emerson Pansieri, com notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Mercado tá quente do Cruzeiro, com notícias inclusive de atletas cobiçados por outros clubes. Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço pra você também, Cirilo, um abraço no Panzi e todo mundo que acompanha a nossa reunião da turma do Bate-Bola. Eu vou começar falando sobre o William, porque o William, ele vem recebendo sondagens, né? Vários clubes buscando informações do William. Tem um detalhe importante, antes de falar dos clubes, é que o William não completou, né, os 12 jogos. Tem um detalhe, são 8 jogos do William no Campeonato Brasileiro. 1 na Copa Libertadores e 7 no Campeonato Mineiro, são 16 no total, se vou levar em consideração o ano de 2026. Teve aquele problema que ele passou, né, em relação ao Pedrinho, ao filho dele lá em Porto Alegre, que ele foi cuidar, o Cruzeiro deu todo o suporte, deu todo o apoio para que o William fizesse, né, esse, vamos colocar assim, total foco, né, na família, e isso aconteceu demais. Graças a Deus a situação do Pedrinho evoluiu e ele tá melhor, e o William voltou inclusive aos treinamentos na Toca da Raposa. Antes do jogo ali contra o Fluminense, o William já estava treinando, mas agora tá de férias com o restante dos jogadores e vem o interesse do Grêmio. O Grêmio quer o jogador, tem o Paulo Pelaipe, né, no Grêmio, que foi diretor até pouco tempo do Cruzeiro. O Paulo Pelaipe conhece muito do William, apesar de ter esse revanchismo, né, Cirilo? Sabemos como que é no Rio Grande do Sul também, Grêmio e Inter, e o William tem uma história toda conduzida no Internacional, de base, ali em 2014. Ele é lançado para o time principal do Internacional e construiu essa história no Inter. O Grêmio quer hoje o jogador. Tem contrato até o fim da temporada com o Cruzeiro, mas chama a atenção do Grêmio. Outro trunfo também, que tem uma amizade de anos com o Marlon, né? Também um incentivador, com certeza, para caso essa negociação avance. E outro detalhe é o Atlético Paranaense. É outra equipe que quer o jogador, que é o William. Vamos ver, né, se o Cruzeiro vai liberar o atleta, se ele vai chegar a algum acordo com essas equipes. O contrato dele se encerrando no final do ano, Cirilo. O meu cara é do Panzi, o William no Cruzeiro, como é que você observa? Perdeu muito espaço, né, cara? Muito espaço. Perdeu muito espaço. O William foi importante em determinado momento com a camisa do Cruzeiro, mas depois que o clube mudou de patamar, com a chegada do Pedro Lourenço, um investimento maior, jogadores mais robustos, chegando com mais história, mais estofo, que o jogador que chega e veste a camisa do Cruzeiro. Não o que a gente se acostumou a ver nas temporadas de 20, 21, 22, 23, não. E aí o William automaticamente começou a perder espaço, mas eu repito, ele foi muito importante em determinado momento. Ele era um dos pilares, uma das lideranças de um momento muito complicado na história do Cruzeiro. E ele ajudou muito em campo o Cruzeiro a sair daquela situação. Foi troféu Guará algumas vezes, William. Sim, então assim, a história do William com a camisa do Cruzeiro é uma história bonita. A parte recente, já não tanto. E aí, a crítica da torcida, a arquibancada já incomodada com a presença dele em alguns jogos, muitos erros técnicos em campo. Então, a partir do momento que você começa a perder espaço, as possibilidades de saída, elas começam a aparecer com mais frequência. E aí tem todo o problema pessoal, que a gente sabe que o William viveu recentemente. Talvez um retorno para o Rio Grande do Sul, para o atleta, não seria algo ruim, e para o Cruzeiro também não. Já que tem o Cauã Moraes, que é um jovem que faz a função. Hoje o Fagner, ele é o titular da posição. Então, se for um negócio bom para todas as partes, e isso é fundamental no futebol, que o William siga o seu caminho, que vai ser feliz. Agora, se tiver que ficar, que comece a trabalhar para recuperar o espaço perdido. Siga, Pansieri. Ô, Cirilo, é interessante, né? A gente tá falando muito de Copa do Mundo, né? Vocês estão aí na véspera aí da Copa do Mundo, começar a seleção brasileira, todo mundo nessa expectativa também para sábado. O William esteve, né? Foi convocado ali em 2024, me recordo, o técnico era o Dorival Júnior, e depois em 2025 não foi chamado mais, mas vamos colocar que teve ali também uma participação dele nessa etapa anterior da Copa do Mundo. O William, que sempre demonstrou aí muita disposição com a camisa do Cruzeiro, algumas vezes criticado pela torcida, mas é um atleta, inclusive troféu Guará, foi escolhido destaque do Cruzeiro ano passado, recebeu essa premiação na
naquela festa que a gente fez também no início, né? A gente fazendo aquela premiação pro lateral direito. Para eu fechar, o Cirilo, Santiago Sousa. Esse jogador continua sendo monitorado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro quer esse atleta de qualquer maneira do Racing. Vamos ver se ele vai partir para a proposta, porque realmente é o plano A para o meio-campo de marcação. Em relação a interesse de outro clube em jogador do Cruzeiro, o Christian, o Krasnodar da Rússia fez uma primeira proposta para o jogador. Essa proposta foi rechaçada, o Cruzeiro não interessou e pelo jeito eles de novo vão tentar levar o Christian, que vem sendo um grande destaque do Cruzeiro, né, com assistências, gols marcados na equipe celeste. O Krasnodar, que chegou a dar uma sondada na situação do Kaique, agora está querendo o Christian de qualquer maneira, Cirilo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.